Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, amém? Que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? Então clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. É só até aqui, meus amados. Amém? Meus amados, a palavra de Deus lida é algo muito interessante, porque existem dois tipos de deserto. Aquele deserto que Deus coloca você para provar a tua fé, e aquele deserto que Deus coloca você para te ensinar. Eu poderia até conjecturar e dizer que há três tipos de deserto. O deserto, aleluia, quando Deus tirou o povo de Israel ali do Egito, para onde Deus guiou eles? Pelo deserto. Meus amados, mesmo que Deus venha tirar você de uma prova, seja qual for a prova, Ele vai continuar te colocando em desertos. Amém? Ou para te ensinar algo, ou para provar a tua fé. Aquele povo, meus amados, que Deus libertou lá do Egito, quando foi enviado para o deserto, aquele povo, ele viu colunas de fogo à noite, guiando eles pelo deserto. Amém? Nem todo deserto Deus vai guiar você. Às vezes é só você e Deus ali. Nem todo deserto Deus vai colocar um anjo para te guiar na tua frente, como aquela coluna de fogo ou aquela coluna de nuvem. Nem todo deserto. Tem um deserto que Deus vai deixar você sozinho, mas todo deserto tem um ensinamento de Deus. Todo deserto tem um ensinamento de Deus. E o que Deus quer ver de você é como você vai passar nesse deserto. Esse povo estava tentando Moisés. Ele falou: por que me tentais? Por que tentais ao Senhor? Meus irmãos, quando você está diante de uma prova, seja ela qual for, nunca tente a Deus. Nunca tente ao Senhor. O que você deve fazer quando você está numa prova? Você deve orar, vigiar e agir. Deus te dará estratégias, mas você jamais deve murmurar, você jamais deve questionar, aleluia, de uma maneira ociosa, como aquele povo estava. Meus irmãos, aquele povo, como eu disse há pouco, aquele povo, quando saiu do Egito, eles viram o anjo guiando eles na forma de uma coluna de nuvem, fazendo sombra para eles durante o dia. Eles viram esse mesmo anjo guiando eles à noite numa nuvem de fogo, que não somente guiava, iluminava, mas aquecia. Olha como Deus é maravilhoso. Porque para os irmãos que não sabem, o deserto é um lugar extremamente quente durante o dia, mas à noite a temperatura fria também é extrema. Deus fez chover maná. Quando o povo quis carne, Deus
aleluia. Ele fez chover codornizes. E com certeza aquele povo, quando saiu do Egito, eles tinham muitas talhas que eles carregavam em carrinhos, muitas talhas, porque lá eles saíram com toda a riqueza do Egito. O Egito deu todas as peças de ouro e prata, deu para eles, os despojos. E eles encheram talhas de água também, porque eles sabem que deserto não tem água. Deserto é um lugar de sequidão. Talhas, odres. A Bíblia não cita, mas os irmãos podem conjecturar que realmente foi assim. Ninguém vive sem água. Amém? Glória a Deus. Isso me lembra uma passagem que Jesus estava ali com aquela mulher sunamita, ali naquele poço, e Jesus disse para ela: se você beber da água que eu te dou, nunca mais terá sede. Meus irmãos, essa experiência que o povo teve no deserto ali com Moisés foi uma experiência totalmente, foi um teste divino, porque ali eles estavam vivendo o sobrenatural de uma maneira extremamente palpável. Eles viram as 10 pragas caírem sobre Faraó. Eles viram sinais guiando eles no deserto. Então por que quando acabou a água das talhas e dos odres, eles gritaram, eles questionaram de uma maneira tão intempestiva, labassou de cantaramanayassé? Por que eles tentaram Moisés daquela maneira? Com aquele tom de inveja, de deboche. Eles viram o mar vermelho se abrir pelo cajado do servo de Deus, o homem de intimidade com Deus. Eles viram que Miriam ficou leprosa por ter blasfemado contra o ungido do Senhor, por ter tocado em Moisés. E na sua mulher, que era cuxita, uma mulher que era um tom de pele semelhante ao meu, uma cor mais escura. Eu sou mestiça, tá, meus irmãos? A minha mãe é descendente de índios e meu pai é negro. Eu sou uma pessoa mestiça. Existe preconceito, eu enfrento preconceitos. Aliás, eu estou me libertando de uma pessoa preconceituosa, de uma pessoa, né? Deus sabe de todas as coisas e Ele tem o melhor para nós. Meus amados, Deus tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para nós. Quando Deus libertou aquele povo do Egito, Deus tinha o melhor para eles. Mas Deus também provou aquele povo no deserto, como Deus também está me provando no deserto, me provando e te provando. Amém? A tua vida, a minha vida e a tua vida sempre vai ter provações. Deus pode conceder o desejo do teu coração, mas sempre vai haver uma nova prova para te testar. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos provados pelo Eterno. Porque a nossa morada não é aqui. A nossa carne anseia o conforto da terra, tudo que a terra pode nos dar de bom, tudo que ela pode se deleitar. Mas existem leis, existem leis. Quando Adão e Eva, os primórdios, os primeiros a serem criados por Deus, pecaram, eles foram destituídos da glória que estava ali, que eles podiam desfrutar. Eles foram destituídos. A partir desse momento, meus amados, a lei é para todos. E teve um período aqui, nesse deserto, que Moisés teve que subir lá no Monte Sinai e ter uma conversa com o Eterno. E lá o Eterno deu as tábuas da lei. Amém? Que são aplicadas até hoje pelo Eterno. Então existem leis que nós temos que cumprir. E todo aquele que anda fora de uma das leis que Deus colocou, anda fora dessas leis, a vida dele não vai para frente, a vida dela não vai para frente. Mas não é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. O que eu quero dizer é o seguinte: quando Jesus verteu o seu sangue lá na cruz do Calvário, nós fomos salvos do rigor da lei,
da lei do Antigo Testamento. Porém, aquele que não renuncia aos seus pecados não é digno de entrar no reino dos céus. Não é digno. Reino dos céus aqui também está se referindo à terra prometida. Quando o povo estava ali sendo provado por Deus. Quando o povo estava ali sendo provado por Deus, diante de todo o sobrenatural que eles viram, tanto de julgamento de Deus contra os egípcios, quanto de libertação deles, quanto de sobrenatural de Deus, com anjos, com banquetes. Por que então reclamar de uma maneira tão selvagem? Nós queremos água, acaso Deus nos trouxe aqui para morrermos de sede? Deus permitiu que eles ficassem com sede, mas eles jamais poderiam duvidar que Deus poderia dar água. É que Deus, meus irmãos, não faz nada no nosso tempo, é tudo no tempo dele. O que Deus queria com isso? Deus é ruim? Não, Deus é justo. Se coloca no lugar de Deus nesse momento, só por um segundo. Você fez tudo por esse povo, você mostrou que ama, você enviou um libertador, eles não estão mais sendo açoitados, eles estão comendo do maná num lugar onde é deserto, só tem areia e sol escaldante. Eles estão comendo maná debaixo da sombra da nuvem do anjo. De noite, Deus acende uma lareira com o seu poder. No dia seguinte eles querem carne, Deus manda uma chuva de codorna. A Bíblia cita codornizes, que é uma espécie maior, que acho que hoje não existe. Vamos imaginar uma chuva de frango. Deus mandou lá, e aquele povo se fartou de tanta carne. Imagina aquele povo comendo carne assada com maná, aquela glória, e bebendo a água dos seus odres. Quando a água acabou, meus irmãos, o povo, em vez de orar, junto com Moisés, é assim que Deus queria que eles fizessem. Moisés, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos pedir para o nosso Deus nos mandar água, porque nós estamos com sede. O nosso Deus fez tantas maravilhas por nós. Tudo que Deus quer, meu irmão, minha irmã, é um coração grato. A ingratidão impede as bênçãos, a ingratidão impede as vitórias. Você já agradeceu a Deus hoje pela sua vida? Não importa o deserto que você esteja passando. Olha as guerras e rumores de guerra, olha os fins dos tempos se cumprindo. Nenhum míssil atingiu a tua cidade ainda. Labassou, decanta. Quando veio as pandemias, você sobreviveu. Hoje você pode estar passando por algum deserto, mas o que Deus quer de você é o que eu conjecturei aqui, que você ore com gratidão, lembrando o que Deus já fez por você até aqui, para que você continue recebendo as bênçãos, e não com o coração cheio de ira, de inveja de Moisés, porque Moisés tinha intimidade com Deus. Não tenha inveja de quem tem intimidade com Deus. Não toque em quem tem intimidade com Deus. Você já viu as maravilhas de Deus. Até aqui te ajudou o Senhor. E o que você quer mais? Meus irmãos, Deus é amor, mas também é espada, viu? Deus é amor, mas também é justiça. Meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse povo estava no deserto, e aquele deserto não foi brincadeira não. Ao invés deles orarem e buscarem a Deus junto com Moisés para que a água fosse derramada, eles tentaram com muita violência, com um incêndio dentro deles, querendo água na mar. Nós queremos. E ali teve muitas rebeliões, mas todos os rebeldes daquele povo foram consumidos por saraiva. Teve momentos que a terra engoliu ali. Decantaramanai, sou decantaramanai. Meus amados, a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus ainda é
juiz. Deus não é só... Tem muita gente que imagina que Deus é um velhinho bonzinho sentado num trono e que vai abençoar ele fazendo tudo que não presta, ele murmurando, ele xingando, ele fazendo tudo que não presta. Não, meu irmão, minha irmã, essa palavra santa aqui, ela diz assim, que Deus, ele não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Isso ele colherá. Aleluia. Mas Deus ainda é muito misericordioso, porque o mesmo sol que brilha, ele brilha para todos. A chuva que cai, cai para todos. Mas Deus conhece o coração de cada um. Não se engane. O povo atentou Moisés. Atentou. Moisés ficou indignado, mas Deus mandou água. Beberam água. Mas Deus não estava satisfeito com o comportamento deles, não. Deus estava, Deus sabia quem era quem. Não se preocupe, meu irmão, se no meio que você está, minha irmã, meu irmão, existem pessoas iradas com inveja ou tocando na tua unção. Deus conhece o teu coração. É Deus quem te justifica. Porque ali naquele meio, daquelas milhares de pessoas, tinha gente que não abriu a sua boca. Tinha gente que estava orando pedindo água. E foi por causa dessas pessoas que estavam orando pedindo água que Deus mandou a água, viu? Decantaramanai. Porque todos os murmuradores, todos os escarnecedores, todos morreram. Sabe por quê? Porque Deus tinha ali a terra prometida. Decantaramanai sou, decantaramanai sou. A terra prometida, o Egito estava aqui, a terra prometida estava aqui. Deus tirou o povo do Egito, o povo começou a caminhar. Maná, nuvem, anjo, codorna, água. O povo começou a caminhar. Só que durante esse maná, essa nuvem, água, codorna, mar aberto, mesmo assim ainda tinha os murmuradores. E por causa dos murmuradores, olha o que ia acontecer com a terra prometida. O que aconteceu? O povo andou em círculos. E cada círculo que o povo andava, um murmurador morria. Cada círculo que o povo andava, um escarnecedor morria. Aí alguns que também se diziam justos começaram a ter saudade do Egito. Começaram a ter saudade. Todos aqueles que começaram a ter saudade do Egito também iam morrendo. Deus foi tão bom. O sapato das crianças crescia com elas, as roupas, a labaçou, cresciam também seus corpos. Deus continuou alimentando, Deus continuou matando inimigos. Teve várias batalhas de inimigos que vieram contra eles, mas toda a geração que veio do Egito, meus irmãos, todos que tinham saudade, pereceram, a grande maioria. E Deus ali fez uma nova geração das crianças que foram nascendo no deserto, que cresceram no deserto, que aprenderam a conhecer a Deus, foram forjados no deserto, Alaia, Sol, Decantaramanaia, que nem sabia quem era Faraó, só pelas histórias dos seus pais, ou que se lembravam muito pouco, que eram muito crianças quando saíram de lá. Esse povo foi o povo escolhido para entrar na terra prometida. Aí a terra prometida estava ali. Aí eles entraram. Amém? E teve um desafio, tinha gigantes lá. Porém, Deus deu estratégia para eles matar os gigantes. Aí eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, se aquele povo que Deus abateu no deserto, aleluia, olha o mistério que desceu aqui. Eita, fala mesmo, Jesus. Se aquele povo tivesse alcançado a terra prometida com as suas murmurações, com os seus inimigos, com os escarnecedores, com os perseguidores, tivesse alcançado a terra prometida e tivesse se deparado com aqueles gigantes, o que eles iam fazer? Eles iam querer acabar com o gigante na carnalidade, usar as mesmas armas que eles.
tudo na carne, na força do braço, o que ia acontecer? Ia perecer todos. Deus não te liberta, meu irmão, de uma situação de opressão para te colocar em outra. Se Deus prometeu que vai te dar uma vitória, Ele vai te preparar antes. Mas você tem que vigiar. Você não pode tentar o teu Deus, você não pode reclamar, você não pode murmurar, você não pode escarnecer. Deus quer um coração grato, meu irmão, minha irmã. Deus quer um coração grato. A tua vitória, ela está na mão de Deus. Ei, derraçou. Deus não te tirou do Egito para você andar no deserto murmurando, reclamando. Você está vendo anjo, você está murmurando. Deus está te dando livramento, você está murmurando. Deus está fechando a boca do leão, você está murmurando. Sabe o que vai acontecer? Está aqui, ó. O salário do pecado é a morte. Nós somos mortais. Deus não é Deus para mimar ninguém. Decalabaçou. Deus não mima ninguém. Decalabaçou. Deus prova. Deus não fica passando a cabeça na mão de ninguém, não. Lá e a sol decanta lá manai. Jesus, que é Jesus, foi provado no deserto. E quem é você para achar que pode pular etapas? Quem é você para achar que vai sair do Egito e vai pular na terra prometida? Ai, Deus nos livrou da opressão, agora vai ser só bênção, só vitória. Não, Deus vai provar o teu coração. Alá e a sol, vamos conjecturar? Deus também está cansado de ser traído. Amém? Lá no céu ele foi traído, no céu pelos anjos. Você acha que o barro, que é a carne, que tem a tendência adâmica, luciferiana de pecar? Sim, porque Adão e Eva foram tentados pela serpente, que é Lúcifer. Você acha que Deus assim não vai provar? Vai, Deus vai provar sim. Ali no livro de Mateus, aleluia, capítulo 5, versículo 14, nos diz assim: vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Perdoa, meus irmãos. Não se pode esconder uma candeia embaixo da mesa ou embaixo da cama. Ela tem que estar num lugar alto para que ilumine, seja iluminado toda a casa. Seja luz. Seja luz. Decantaramanaya, sou decantaramanaya. Seja luz. Alaia, sou decantaramanaya. A luz, meus irmãos, para você ser luz, você tem que ter um coração grato. Aleluia. Você tem que dobrar o joelho diante de toda a dificuldade que te aparecer. Você não pode reclamar. Amém? O guerreiro, ele não usa armas. Amém? O guerreiro de Deus, ele não usa armas. Antigamente usava, no Antigo Testamento. Era tudo na espada. Mas tinha armas espirituais também. Tudo. Alaiaçou. Todas as vitórias do povo de Deus foram alcançadas com jejum e oração. Josafá, Davi, tudo foi alcançado com palavras proféticas, com jejum, com oração. Quando Davi olhou para Golias, Davi falou: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Ele já lhe lançou uma palavra profética: você vem a mim com todas as suas armas sujas, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ali Deus honrou a fé. Meus irmãos, como Deus se agrada de um coração ousado na presença dele. Tem luta que a gente passa, que a gente é julgado. Porque tem deserto que eu e você passam, que é nós e Deus. E nós somos julgados. Porque ninguém sabe o que você está enfrentando naquele deserto. Você é julgado, você é apedrejado, você é apontado. O que significa esse julgado, apedrejado, apontado? Significa a falta de água. É a mesma dor. Dá aquela sede, aquele desespero. O que você vai fazer? Vai para o joelho. Ora. Meu Deus, o Senhor me fez ver os castigos do povo do Egito. O Senhor me tirou da opressão, do açoite. E eu te glorifico, porque o Senhor me arrancou das garras, e calabaçou daquele opressor, e me trouxe até aqui. O Senhor tem me alimentado. O Senhor nos trouxe
aleluia, ouro, prata, todas as nossas criações, nossos filhos, estamos todos vivos. Quando aquele povo nos cercou, ali na beira do Mar Vermelho, o Senhor nos abriu o mar, o Senhor nos faz sombra de dia, nos aquece à noite. Quem sou eu, meu Deus, para murmurar contra ti, diante do teu poder? Manda água para nós. É isso que Deus quer de mim, de você. Tem hora que a gente tem que usar a espada sim. Tem momentos que nós também temos que usar a justiça da terra. Amém? Nós não podemos achar que tudo é o anjo que tem que resolver. Não. Tem lutas e situações que a gente tem que agir para Deus fazer justiça. A gente ora, a gente jejua, a gente busca nas madrugadas e a gente faz aquilo que Deus manda. Porque Deus já deu sinais que é para você agir, que é para mim você agir. Alabaçou de cantaramanaia. Meu irmão, essa palavra é uma palavra muito forte. Deus quer um coração grato. Seja grato, porque se você for grato a Deus, Deus não vai deixar você repetir a luta. Deus não vai deixar você passar um ciclo repetitivo na tua vida. Se você for grato, meu irmão, quanto mais grato você for, mais perto a tua vitória vai estar de você. O segredo da tua vitória é ter um coração grato, mesmo diante do teu coração estar sangrando. Aleluia. Se for preciso você agir, você age. Vai com o coração grato a Deus. Vai na certeza de que o Deus que você está agradecendo já te deu a vitória. Porque a tua vitória não está na mão do homem, não está na mão da mulher. A tua vitória está na mão de Deus. Se Deus mandou você agir, meu irmão, tem alguém aqui nessa live, que está assistindo essa live, que Deus mandou você agir. Age. Age. Amém? Se for preciso você agir, você age. Porque aqui Deus mandou 10 pragas sobre Faraó, tá? Teve uma ação, foi sobrenatural, porque a opressão era grande. Amém? Mas pelo sangue de Jesus Cristo, vertido lá na cruz do Calvário, não existe mais um Faraó literal. Ele vem como leão da tribo de Judá e nos defende. Amém? Então, meus amados irmãos, hoje nós estamos no tempo da graça. Mas se a opressão estiver grande, a luta estiver grande, você precisa fazer algo no judicial, na justiça, para se livrar de um opressor que você já está orando, que você já está pedindo. Faça. Ore e jejua. E quando Deus te der um sinal, você age. Amém? E Deus vai te dar a vitória completa. Mas tenha um coração grato. Não murmure, não reclame, não use as mesmas armas deles. Não use as mesmas armas dele. Porque quando decalabaçou decanta lamanaia, isso é coisa do inimigo, viu? Quando Moisés jogou o seu cajado, se transformou numa cobra, para ele mostrar a grandeza de Deus, Faraó quis disputar com Deus. Faraó também criou ali cobras por meio de feitiçaria. Mas a cobra que veio da parte de Deus ali, transformada, o cajado se transformou numa, engoliu todas as cobras que Faraó tinha criado. Ninguém pode com Deus. Você e Deus é maioria. Deus já te deu vitória nessa causa, mas você tem que obedecer a Ele. Você não pode falar, ai, Deus não vai me dar vitória, ai, Deus não. Ainda que estejam te julgando pela tua situação, ainda que ninguém acredite que Deus é contigo, ainda que vão achar que você vai ser fraco, porque ninguém passou o que eu e você passamos. Ninguém está passando, ninguém sabe. Estão te julgando. Continue, marche. A tua vitória, como eu já te disse, não está na mão do homem, nem da mulher, nem de A, nem de B, nem de C. Está na mão de Deus. Tudo que veio na tua mão foi Deus que usou para te abençoar. Tenha um coração grato a Deus. Deus ainda usa os seus instrumentos na terra. Graças a Deus por isso. E que Deus abençoe todos aqueles que abençoam o seu povo. Porque no livro de Deuteronômio está escrito: eu abençoarei aqueles que te abençoarem,
e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Você tem pessoas que Deus colocou no teu caminho para te abençoar. Ore por elas. São anjos de Deus na terra para interceder por você. Mas aqueles que são seus inimigos, dobra o teu joelho no chão, ore e jejua, Deus vai agir. Mas se continuar te perseguindo e Deus te der uma ordem para você agir, você age na estratégia divina, mas você vai vencer. Deus te garante a vitória. Você não vai andar em círculos. Sabe por que você andou em círculos? Porque eu e você andamos em círculos até aqui, numa situação repetitiva, porque a gente duvidou, porque a gente foi bom demais com quem não merecia. Amém? Tem isso também, meus irmãos. Deus não é só sim, não. Deus é não. A gente tem que ter autoridade de Deus para dizer não a certas situações na nossa vida. Lá e a Amém? Glória a Deus, porque Deus fez eu e você para sermos vencedores, para sermos felizes, para termos paz. Amém? Uma pessoa que não quer ter paz, não quer seguir o caminho santo, aleluia, não quer andar de acordo, está lá no deserto, está vendo as obras e está incitando o povo a murmurar. Tem pessoas, meus irmãos, que não é para você andar junto. Aleluia, lá e a soube cantaramanai. Deus está dando livramento de falsas amizades. Deus está dando livramento de falsidade aqui. De calabaçu, de canta. Recebe, meu irmão, minha irmã. Continua marchando. Continua. Porque quanto mais você marchar, mesmo na dificuldade, ore a Deus, busque. Senhor, o Senhor me deu maná ontem. Eu não vou guardar maná. Porque tinha pessoas ali que duvidavam. Era tão gostoso aquele maná. Ah, Deus mandou hoje, mas será que esse Deus vai mandar amanhã? Ah, eu vou guardar um pouco aqui. Quando eles iam, não era para guardar não, Deus estava provando. Quando é prova, irmão, é um dia de cada vez. Não adianta você ser ganancioso não, porque tudo aqui fica. Quando você morrer, você não leva nada. Deus queria mostrar para o povo que Ele ia suprir a sua necessidade todos os dias, que não ia faltar. Alguém profetizou para mim, aleluia, uma pessoa que eu gosto muito, que é o pastor da igreja que eu congrego, que nada iria me faltar e que Deus ia suprir as minhas necessidades, todas elas. E até agora Deus tem suprido lá e a sépia, até que a minha vitória seja completa. E Deus me chamou, aleluia, para triunfar, para ser cabeça e não cauda. Meu irmão, a cauda ela é guiada por uma cabeça e ela se arrasta no chão. Deus não chamou ninguém para ficar se arrastando não. Aleluia. Se existe uma porta que Deus te abriu, que se chama porta de saída, para você sair de um ciclo abusivo, de um ciclo opressor de algum faraó do Egito, sai fora. Mas seja grato. Seja grato. Porque Deus vai te colocar no deserto. Deus quer ver o teu coração. Sabe por quê? Porque Deus é ruim? Não. Porque Deus quer te usar na terra como instrumento. Porque Deus quer fazer de você uma atalaia. Recebe essa palavra, meu irmão. Seja grato. Seja grata. Faça tudo que Deus te mandar. Não empurre Deus ou force a Deus sendo ingrato. Ah, meu Deus, eu quero isso, eu não aguento mais. Eu acho do seu quero. Não. Senhor, agrada o coração de Deus, meu irmão. Deus é uma pessoa, tá bom? Aleluia. Nunca faça para os outros aquilo que você não quer que façam com você. Você quer que um filho teu te chacoalha, faz birra, aleluia. Se você sabe que se você levar ele para um determinado lugar, você não vai ter condições de dar para ele aquele algo que está lá, mas você vai porque você quer ir e tal, mas você sabe que você vai passar luta, né? Porque o teu filho vai ficar louco, ele vai querer aquilo de todo jeito, ele vai espernear. O que vai acontecer? Você vai passar um grande aborrecimento. Então Deus te deu uma estratégia. Não vai, fica em casa, vai para em outro lugar com ele, onde vai, leva ele num parque. Amém? Aqui tem cidade das crianças, na minha cidade, Santa Fé do Sul. Leva ele na cidade das crianças, leva ele num parque. Agora você vai numa muvuca, numa festa.
cheio de gente, parece um inferno, você corre o risco até de perder teu filho. Aí, teu filho quer uma coisa e vai fazer birra. Você vai passar aborrecimento. Assim é Deus. Assim é Deus. Agora você e eu não é criança. Então Deus fica indignado mesmo, irmão. Você e eu não somos criança para fazer birra. Eu quero porque eu quero, sai. Não. Antes de você pedir e clamar, porque não é pecado pedir e clamar, e Deus conhece o nosso coração. Tenha um coração grato. Comece a lembrar do que Deus já fez por você lá atrás. E de todos os livramentos que Deus te deu. Comece a perceber o lado bom de tudo isso que está acontecendo com você. Comece a avaliar a situação. Quando você parar para fazer isso, o Espírito Santo vai te dar uma estratégia. Seja grato. Quando você menos perceber, a tua vitória já vai estar na palma da tua mão. Todos vão, como? Mas como? Eu fui grata. Amém? Seja grato. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.